Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, o texto que nós vamos refletir hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 24 em diante, que nos diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou honra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Meus irmãos, eu estava refletindo a respeito desta palavra e eu observo que Moisés, ele é levado pelas circunstâncias, né, a uma tomada de decisão. E convenhamos, tomar uma decisão não é uma tarefa fácil, né? Tomar uma decisão, ela exige de nós correr um risco, ela exige de nós muitas vezes abdicar de algo, ela exige renúncia e tantas outras coisas mais. Algo que a vida adulta ela exige que seja feito. E infelizmente há muitas pessoas que, sabendo, não é, dos detalhes de se tomar uma decisão, sabendo da tensão de tomar uma decisão, muitas pessoas ao longo da sua vida, mesmo sendo adultas, essas pessoas elas se recusam a tomar decisões na sua vida. E a própria Bíblia vai dizer a respeito desse tipo de pessoa. A Bíblia diz que essas pessoas elas são como meninos levados em roda por todo vento de doutrina, ou seja, é a pessoa que nunca decide por si só, nunca toma uma decisão sozinha e ela está sempre de acordo com a tendência do momento, ela está sempre de acordo com o que os outros levam ela a pensar, mas ela por si só não toma nenhuma decisão. E isso é muito perigoso. A Bíblia ela nos alerta que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos tomar uma decisão. Nós nos lembramos de quando o profeta Elias ele chama os profetas de Baal, Acabe, a sua esposa Jezabel, ele chama os profetas de Baal para um desafio. E no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia vai nos dizer que Elias ele se encontra com os profetas no Monte Carmelo e junto dele ali estava o povo. E a Bíblia diz que a principal questão, a primeira abordagem do profeta Elias para com o povo foi uma pergunta. E qual foi a pergunta que o profeta Elias faz ao povo? Até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Decidam, se Baal é Deus, sigam a Baal. Se o Senhor é Deus, abandonem a Baal e sigam ao Senhor. Então a Bíblia toda ela vai girar em torno disso. A Bíblia vai girar em torno da possibilidade sempre do homem tomar uma decisão. Deus nunca tira isso do homem e Deus exige que o homem tenha uma tomada de postura. Deus exige que o homem tenha uma tomada de posição. E por isso nós acabamos de meditar num texto da palavra de Deus, um brilhante texto da carta aos Hebreus, onde nos relata a respeito da história de Moisés. Nós bem conhecemos, mas vamos recapitular, vamos pincelar novamente o pano de fundo que o escritor aos Hebreus tem em mente quando ele fala a respeito de Moisés. Ele está contando a respeito de um menino que nasce debaixo de um jugo de opressão que o seu povo estava submetido. Na verdade, quando ele nasce, havia um decreto por parte de Faraó que todas as crianças do sexo masculino que nascessem, elas deveriam ser exterminadas. Isso está lá no começo do livro de Êxodo capítulo 1, 2 e 3 vai nos contar a respeito de todo este pano de fundo. A Bíblia diz que os soldados egípcios eles tinham essa autorização de inspecionar a casa dos hebreus e verificar se houvesse alguma criança do sexo masculino, essa criança precisava ser morta. É dentro desse contexto que esse moço, esse rapaz, esse homem Moisés nasce. A Bíblia diz que ele nasce
Ao invés dos seus pais entregarem o menino Moisés à morte, os seus pais o guardam, vendo que era formoso, seus pais o guardam, o escondem durante 3 meses. Depois de 3 meses que ele é escondido, a Bíblia diz que não podendo mais o esconder, eles colocam Moisés dentro de uma cesta, uma pequena arca, e colocam no rio Nilo. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, e a partir dali ele é adotado pela filha de Faraó, passa a viver a sua infância e juventude dentro da realeza, dentro do palácio, exatamente como o filho da filha de Faraó. A sua infância, a sua juventude, a sua adolescência, toda dentro do palácio, usufruindo, conhecendo todos os benefícios que um egípcio legítimo poderia ter. O ensino, a culinária, a cultura, os costumes, as vestes, absolutamente tudo que um egípcio e um legítimo herdeiro de Faraó poderia ter, Moisés tinha. Porém, a Bíblia vai nos dizer, como nós acabamos de meditar, que quando Moisés ele chega na fase adulta, justamente no ponto em que nós estamos discutindo, o ponto em que não há mais possibilidade de que alguém tome decisões por nós, ou que não há mais possibilidade de que nós deixemos de tomar uma decisão, a Bíblia diz que Moisés ele precisa tomar uma decisão, ele precisa fazer uma escolha. E Hebreus capítulo 11, o verso 24, vai nos dizer que Moisés, sendo já adulto, aqui está o texto, pela fé, Moisés, sendo já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então aqui, através dessa escolha de Moisés, nós tomamos alguns ensinamentos, nós tomamos algumas lições. Qual o primeiro ensinamento que nós tomamos a respeito desta postura de Moisés? O primeiro deles é que Moisés ele efetua uma renúncia. Moisés, ao tomar uma decisão, ele renuncia em primeiro plano todas as honrarias, tudo aquilo que o prestígio egípcio poderia oferecer para ele. Moisés abre mão de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, o herdeiro do trono. Moisés abre mão de todo o respeito que alguém pudesse ter por um egípcio, que os escravos pudessem ter pelos seus senhores como senhores egípcios. Moisés abre mão de tudo isso, e Moisés, quando abre mão, oficialmente Moisés está renunciando. Ora, meus irmãos, nós usamos tudo isso como um exemplo da nossa caminhada, da nossa vida cristã. E a vida cristã, ela exige de nós que haja em primeiro passo renúncia. A Bíblia diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E o próprio Cristo disse que se alguém quiser ir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida com Cristo ela é pautada por renúncia, a vida com Cristo é pautada, como Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós observamos pelos textos sagrados a caminhada de Cristo na terra, quando Jesus ele tinha contato com muitos dos homens que se diziam conhecedores da lei, religiosos, homens que conheciam e talvez frequentavam as sinagogas de suas épocas. Estes homens, apesar da sua religiosidade, eles tinham extrema dificuldade com a posição de renúncia. No livro de Mateus, no capítulo 19, quando Jesus se encontra com aquele jovem rico, a Bíblia vai dizer que depois de ter sido abordado por Jesus, na verdade ele se aproxima de Jesus desejando ter a vida eterna, e depois de Jesus ter dialogado com ele a respeito dos mandamentos, ele ter respondido que já guardava os mandamentos, Jesus falou: o que lhe falta é a renúncia, o que lhe falta é pegar tudo que você tem, tudo que ocupa um trono no teu coração, tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida, e renunciar. E a Bíblia diz que aquele moço ele vai para casa, ele volta triste, porque ele não conseguia renunciar àquilo que era a prioridade dentro do seu coração. A Bíblia diz a respeito do encontro de Jesus com Zaqueu, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando aquele moço é tomado por uma consciência de arrependimento, ele renuncia de tal forma que ele diz: Senhor, eu abro mão de tudo que eu tenho, e se de alguma forma eu tenho defraudado alguém, eu estou disposto a retribuir, a restituir 4 vezes mais. Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, um dos passos inevitáveis da nossa vida, o primeiro passo inevitável é a renúncia. É nós abandonarmos o nosso eu, é nós abandonarmos o nosso ego, e é exatamente isso que Moisés faz.
Moisés ele abre mão da sua razão, ele abre mão de querer estar certo, Moisés abre mão de tudo que ele poderia talvez reivindicar e ele recusa-se ser chamado filho da filha de Faraó, o que na verdade ele era um legítimo filho, não, talvez não tinha o mesmo sangue egípcio, mas ele tinha tudo aquilo que um herdeiro poderia ter, mas ele recusa-se, ele diz não, ele renuncia. E isso nos leva a refletir nesta noite, o que é que nós precisamos renunciar nesta hora? O que é que nós precisamos abrir mão nesse momento? O que é que tem ocupado prioridade em nossa vida e não deveria ocupar? Observe que talvez se Moisés tivesse esperado um pouco mais, observe que se Moisés talvez tivesse pensado duas vezes, talvez Moisés poderia ser um bom representante do palácio egípcio, assim como José o foi. Talvez Moisés pudesse ser sim um bom governante egípcio, afinal o fato de ser um governante egípcio, de estar no comando da nação egípcia, não fazia dele um infrator, um pecador. Não, ele poderia, com o seu senso de justiça, fazer muito pela humanidade, muito pelo povo da sua época. Mas ele simplesmente sabia que o chamado dele não era aquele. E para exercer o chamado ele precisava renunciar. Deus fala forte ao nosso coração qual é o chamado que nós temos e o que nós precisamos renunciar para que esse chamado ele aconteça, para que esse chamado seja exercido. O texto prossegue e ele vai nos dizer, na continuação do texto, nós estamos em Hebreus capítulo 11 e meditamos no versículo 24, quando nós olhamos para o versículo 24 ainda, nós vamos observar que Moisés, além de ter renunciado, recusado ser chamado filho da filha de Faraó, ele também faz mais duas coisas no 24 e 25. Ele escolhe os sofrimentos de ser chamado hebreu, de caminhar junto com um povo hebreu, do que a tranquilidade de estar no palácio, porque caminhar com o povo hebreu significava literalmente sofrer, ser escravo, estar debaixo de um açoite, de uma chibata, mas ele escolhe tudo isso. E quando nós transferimos isso para a nossa caminhada cristã, quando nós transferimos isso para a nossa caminhada com Cristo, nós precisamos entender que depois da renúncia, a nossa caminhada com Cristo é uma proposta de desafios, é uma proposta de crescimento que é feito através das provas que nós somos submetidos diariamente. A própria Bíblia diz que o Cristo, aqui mesmo em Hebreus, a Bíblia diz que o Cristo, ele foi obediente, ele mostrou obediência através das coisas pelo qual sofreu. Então, muitas vezes, sofrimentos, provas, desafios, obstáculos são o passo subsequente à renúncia. A pessoa renunciou, automaticamente ele é submetido a novos desafios, ele é submetido a novas provas e através destas provas é que nós crescemos. A Bíblia diz que a prova da nossa fé é que aperfeiçoa o nosso crescimento. Então, Moisés ele recusa-se ser chamado filho da filha de Faraó e na sequência ele tem consciência de que ele estava escolhendo os sofrimentos com o seu povo. E por fim, para nós encerrarmos, Moisés quando faz isso, ele tem em mente que aquilo tudo, aquele sofrimento que ele passava, aquele açoite, aquela humilhação que o seu povo passava, era algo temporário, era algo que tinha tempo para começar e tinha tempo para acabar. Era algo que eles precisavam ter em vista não agora, não aqui, não o momento, mas eles precisavam ter em vista lá na frente. O versículo 25 vai nos dizer que, 26 vai dizer que por amor de Cristo ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Moisés tinha em vista a recompensa de Cristo. E nós também nesse momento, você que me assiste, você que está aí, eu preciso ter em mente que o que nos faz continuar, o que nos faz prosseguir, o que nos faz ir mais adiante, é termos a consciência de que as nossas recompensas, o nosso pagamento, o reconhecimento, qualquer coisa do tipo, não está aqui nessa terra. Nós escolhemos por Cristo, nós tomamos a decisão por Cristo. Quando Ele nos aceitou, nós decidimos responder positivamente a esse chamado. E quando nós respondemos a esse chamado, nós fomos submetidos à renúncia, nós precisamos renunciar. Nós precisamos entender que somos submetidos a provas, somos submetidos a desafios, somos desafiados dia após dia a crescimento.
E por fim, precisamos ter consciência que isso que estamos passando aqui nessa terra, as lágrimas, o choro, a dor, o sofrimento, é temporário. Deus tem preparado para nós coisas grandes. Deus tem preparado para nós um céu de glória, um corpo glorificado. Deus tem preparado para nós vida eterna. Deus tem preparado para nós uma vida ao lado dele. Isso, se nós não desistirmos, nós precisamos perseverar até o fim. Que Deus abençoe, meus irmãos.